é que hoje, senhor presidente, completaria 100 anos, mas completa o centenário do ex-governador do Maranhão, Antônio Dino, que foi, quando eu fui governador, meu vice-governador, e que depois, quando eu renunciei o cargo para candidatar-me a senador, ele assumiu o governo e desempenhou o seu mandato com grande brilho, com grande dignidade e com grande benefício para o Estado do Maranhão. Foi um médico eminente, tendo grande prestígio no Rio de Janeiro, onde ele era catedrático, Vossa Excelência que é médico pode avaliar, de clínica cirúrgica da Faculdade Nacional de Medicina. Ele era da técnica operatória da Faculdade de Medicina e Cirurgia. Exercia a profissão na Sociedade de Medicina e Cirurgia na Policlínica de Botafogo, na Sociedade Espanhola de Beneficência e no Pronto Socorro e Hospital de Clínicas Allan Kardec. Em 54, ele foi eleito deputado federal pelo PSD. Começamos nossas vidas políticas ao mesmo tempo. Voltou a ser eleito em 1958. E em 1962, concorreu pelo PSP a uma vaga na Assembleia Legislativa do Maranhão. Não se adaptara em Brasília e resolvera retomar o seu trabalho de cirurgião, e com grande dedicação à sua terra, ele volta ao Maranhão. E aí foi uma liderança na sua profissão, tendo formado numerosos quadros, introduzido novas técnicas, e foi um grande mestre de uma geração de médicos do Maranhão. Foi como deputado estadual que ele juntou-se a mim na chapa das oposições coligadas, quando concorremos e vencemos as eleições em 1955. Foi um colaborador importante do meu governo, sempre agindo com grande correção, quando me substituiu durante a viagem que fiz ao exterior e durante todo o período em que fui governador, tinha sempre ao meu lado como um homem de grande austeridade, de grande dignidade e de grande espírito público. Como tive de me desincompatibilizar, como eu disse, de concorrer ao Senado, Antônio Dino assumiu o governo em 1970. Depois de ter assumido o governo, ele dedicou-se exclusivamente à medicina, que era a sua vocação e que ele não abandonou nunca. Faleceu precocemente em 1976. Foi, assim, um grande político que serviu ao Maranhão com espírito público, e também um homem de cujas qualidades pessoais serviram de exemplo às gerações que o conheceram. Eu quero deixar uma palavra ainda à sua esposa, Dona Enide, e a seus filhos e todos os seus descendentes. Hoje é, sem dúvida, uma data de centenário de um grande homem do Maranhão e, portanto, é uma data do Estado do Maranhão. O centenário de Antônio Dino é uma ocasião para celebrarmos o que o Maranhão tem de melhor na vida política. Aquela grande geração de homens públicos que, como ele, se dedicou ao progresso da sua terra e à melhoria das condições de vida do seu povo. É nesse sentido de reverenciar a sua memória e de marcar essa data que eu acho importante que a gente não esqueça nunca que a história ela é feita justamente do passado e a gente não pode jamais deixar de relembrar esses grandes homens que trabalharam para que o esquecimento não desça sobre eles e que sempre haja alguém que relembre a sua trajetória e o que ele passou. Eu digo sempre, já tenho repetido algumas vezes, que uma nação se forma de três coisas. Ela se forma dos historiadores para falar sobre o passado. Ela se forma dos políticos para tratar sobre o presente.
e também dos poetas para tratarem sobre o futuro. Um grande político como foi o Antônio Dino representa, sem dúvida, uma oportunidade da gente falar sobre o passado, falar sobre o dever do presente dos políticos e também falar sobre o futuro, a continuidade desse país, tendo sempre que recordar grandes homens públicos. Muito obrigado a você.